E voltamos. Bem-vindos de volta. Então, de antemão, eu vou dizer, tá deslogando aqui toda hora, tá? Então, eu não sei se vocês estão mexendo nessa hora, mas se tiver com esse negócio, eu também estou. Se eu tiver com esse problema, eu também estou. Então, agora é 8h30, tá? Então, a gente vai tentar fazer o que a gente tinha combinado na aula anterior, tá? A gente vai vir em configurações e formas de pagamento, tá? Não há nenhuma forma de pagamento configurada, tá? Então, como eu falei, a gente vai mexer aqui nessa parte aqui do Mercado Pago, Mercado Hyper, Pagar.me, PayPal, PayPal Express, PayU, Pagar na entrega e PagSeguro, tá? Só que como eu falei, apenas o Mercado Pago ele é gratuito, tá? Então as outras formas de pagamento elas são para o plano pago. Se você começar a usar, eu acredito que é melhor você mudar para o plano pago, tá? Se você começar a usar e chegar numa forma em que o teu lucro já está pagando R$ 50, então muda para o plano pago, porque eu acredito que a cobrança com relação do PagSeguro ao Mercado Pago, às vezes pode ter uma diferença, entendeu? Então, se você olhar aqui, ó, taxa de 4,99 mais D, no caso D mais zero, né? No caso deve ser por dia mais zero, alguma coisa assim. Eu não tenho ideia. E aqui a taxa do PagSeguro é 3,99 mais 20% mais D14. Se eu não me engano, esse D14 e o D0, pelo que eu estou vendo aqui do D, é a questão lá do PagSeguro, que o PagSeguro tem o 14 dias, né? Você tem que aguardar 14 dias para poder estar sacando esse dinheiro, tá? Então, se você tiver pressa, então você continua com o Mercado Pago. Se for realmente isso daqui que eu estou falando, tá? Então, a taxa do PagSeguro, ela é maior, entendeu? Ela é maior do que... desculpa, a taxa do Mercado Pago, ela é maior do que a do PagSeguro, tá? Obviamente que dependendo do que você for fazer. Mas então, vamos lá. A gente vai clicar aqui no Mercado Pago, tá? Não tenho certeza se eu vou conseguir... Ó, já deslogou. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer uma conta no Mercado Pago, porque eu tenho uma conta no Mercado Livre. Mercado Livre e Mercado Pago são da mesma empresa, tá? Então eu entrei aqui, vou colocar aqui para poder estar abrindo numa nova aba, tá? Para poder estar tá vendo aqui. Beleza, eu vou preencher aqui os meus dados, tá? E vou ocultar aqui, tá? Vai aparecer oculto para vocês as informações. Aí, ó, apareceu. Já existe uma conta com o e-mail e tal. Então, eu vou fazer o login com a minha conta. Eu acredito que vocês têm que entrar aqui nessa parte. Vocês vão fazer o que for necessário para poder estar criando uma conta, tá? Então, vocês criem a conta normalmente, tá bom? Criem a conta de vocês. Se tiver alguma informação diferente quando vocês passarem dessa tela aqui, pode perguntar lá no grupo que eu respondo, tá? Então, vamos lá. Eu vou entrar com a minha conta aqui do próprio Mercado Livre, tá? E aí a gente vai tentar configurar essa informação. Vou botar aqui para entrar na conta. Tá pedindo aqui o SMS. E eu vou fazer um corte porque o SMS que vai chegar aqui na câmera, no caso no celular, em que está me gravando, tá? E como ele está em modo avião, não vai acabar não recebendo. Então vamos lá. Eu vou fazer um cortezinho aqui. Eu vou pedir para chegar esse SMS. No caso, eu vou clicar aqui para poder estar chegando o SMS e depois a gente volta, tá? Então, vamos lá. Eu acessei, consegui acessar, chegou o SMS, depois chegou um e-mail pedindo para poder ir lá, pegar o código lá dentro do meu e-mail, colocar aqui dentro para conseguir fazer o login. Ou seja, eu tive que fazer dois tipos de validação para poder dizer que eu era eu, tá? Então, voltando aqui.
essa daqui é a minha conta, tem informação borrada aqui, tá? Mas voltando aqui, então o que que a gente vai fazer, tá? Eu fiz o cadastro, acessei tudo direitinho, tá? Vou só atualizar aqui para ver se ainda tá logado, porque eu tá com esse, ó, deslogou de novo. Então eu vou pegar, vou entrar aqui de novo, tá bom? Beleza? Entrei aqui, vou fechar esse negócio aqui que apareceu e vou voltar lá na parte de formas de pagamento, tá? Cliquei aqui no meu no Mercado Pago e deslogou de novo. Tá, vamos tentar agora. Então, como eu estava falando com vocês, aquele D0 é realmente esse negócio. Recebe na hora que a pessoa fez o pagamento, quando caiu o dinheiro lá informando que o pagamento foi feito pelo cliente, ele automaticamente é transferido. Então é realmente isso daqui que eu estava falando, tá? Então, quanto mais tempo você deixar o dinheiro com o Mercado Pago, menos taxa você paga, tá? Então, se você deixar ele aqui como D14 para você receber após 14 dias, você vai pagar, no caso, vai ter a taxa de 4,49. E se você deixar com 30 dias, um mês lá para poder estar resgatando esse dinheiro lá que é seu, vai colocar o valor de 3,99. Então vamos lá. Então o boleto bancário tem essas informações aqui. Eu vou tentar colocar o aplicativo Mercado Pago ainda não está instalado, tá? Vou clicar aqui e vou rezar para não me deslogar, tá? Processando, aguarde. Deslogou de novo. Show de bola. Agora está pedindo para mim autorizar, tá? Então eu vou autorizar esse coisa. No caso, ele só vai aparecer porque eu tô com a minha conta logada. Então, como tá dando esse probleminha aqui, atenção, a instalação do aplicativo foi realizada com sucesso e poderá levar até 2 minutos para refletir na sua loja, tá? Então, beleza. Eu vou tentar acessar novamente. Show. O aplicativo foi instalado com sucesso. Eu espero que quando vocês forem mexer não esteja com esse problema, apesar de que serão dias isso daí, tá? Então vamos lá. Então eu preciso explicar isso aqui para vocês. Checkout transparente é quando, se ele estiver desativado, no caso, o teu usuário ele vai pegar e vai falar assim, eu quero pagar com o Mercado Pago. Beleza. Só que ele vai ser jogado lá para a página do Mercado Pago para conseguir fazer esse pagamento. E aí depois ele vai ser jogado de volta para sua loja, tá? E com o checkout transparente ativado, ele não precisa sair da sua loja para poder fazer o pagamento. Ele vai colocar todos os dados de cartão de crédito ou de boleto bancário, que, se ele quiser fazer o pagamento com boleto bancário, ele vai colocar todos os dados ali normalmente, tá? Mas provavelmente vai ter uma informaçãozinha lá dizendo que vai ser pago com o Mercado Pago e vai ter que chegar e-mail para a pessoa vai fazer conta e outros trâmites que é comum de se ter nesses meios de pagamento, tá? E o mercado redirect, ele estando logado, no caso, ele estando desativado, o teu cliente ele vai fazer todo o processo ali, tá? E ele estando ativado, o cliente é direcionado ao Mercado Pago para poder estar fazendo o pagamento, normalmente como se fosse aqui, né? Só que tem uma diferença de que por exemplo, se você quer que o teu cliente saia da sua loja para poder ir lá e efetuar logo o pagamento, você pega e coloca aqui, tá? Porque isso daqui pode ser até muito melhor, porque desse jeito assim, nesse caso, porque às vezes o teu cliente quer pagar com boleto, mas ele vai pegar e vai colocar ali para receber o boleto por e-mail. E aí ele não acaba não pagando agora. Tá? Se ele estiver desativado, no caso, ele pode querer pagar com boleto, mas vai deixar para pagar depois. Então, a ideia é que o seu cliente pague ali rápido, tá? Então, isso daqui estando ativado, ele já é direcionado lá para o site lá do Mercado Pago, ele faz o pagamento lá, quando ele achar que tem que fazer, na verdade, né? Porque o teu cliente não é obrigado, mesmo sendo redirecionado, ele não é obrigado a fazer o pagamento ali naquela hora, porque chega e-mail para ele poder estar fazendo o pagamento, tá? Então é isso, a diferença é essa daí, tá? Nome na fatura do comprador, no caso você vai colocar o nome da tua loja para que fique muito mais fácil do teu cliente estar identificando de onde é que veio aquilo ali, tá? Se ele pagar se ele pagar com cartão de crédito, por exemplo, aí vai chegar lá na fatura um nome totalmente diferente. Então não coloca o seu nome, coloca o nome da loja, tá? Então eu vou colocar aqui Geek Moderno, tá?
o mínimo para poder o teu cliente estar escolhendo esse meio de pagamento, tá? Eu vou colocar aqui R$ 10, tá? Porque na verdade, eu não sei ainda quais serão os produtos que eu tenho, que eu vou ter ainda na minha loja, tá? Isso aí está sendo desenvolvido ainda com vocês, tá? Configuração de boleto, tá? Você vai deixar o teu cliente pagar com boleto ou não, tá? E eu vou deixar aqui ativado, e o valor mínimo para poder estar pagando com boleto, eu vou colocar aqui de R$ 10 também, tá? De 10. Usar desconto no boleto? Então, usar desconto no boleto é super interessante, porque você pode falar pode colocar um bannerzão lá para o teu cliente, pagamento com boleto, 5% de desconto para pagamento com boleto, porque pagamento com boleto é pagamento à vista. Então, você não quer que o teu dinheiro, o teu cliente, ele possa pegar e ficar pagando parcelado. Vai pegar e vai receber à vista logo e pronto. Então, você pode pegar e colocar aqui, entendeu? 5% de desconto, tá? Para pagamento à vista, por exemplo. Então, se o teu cliente está pagando um produto de R$ 100, 5% de desconto é R$ 5, tá? E aplicar no caso esse desconto no total, aí você tem que parar para pensar, porque olha só, ele compra um produto de R$ 100, ele vai estar recebendo 5% de desconto, sendo que ainda tem o frete, tá? Então, o frete, vamos dizer que o frete deu R$ 30. Então, esse valor de R$ 130 vai ter que colocar, no caso, se estiver aqui marcado, vai aplicar os 5% em cima desses R$ 130. Se você não colocar aqui desse jeito aqui, vai colocar os 5% apenas em cima dos R$ 100, tá? Então, a gente tem que parar para pensar nisso daqui, tá? Configuração do parcelamento. Para que o parcelamento na lista dos produtos e no checkout funcione corretamente, é necessário configurá-lo também no Mercado Pago. Ou seja, você vai acessar lá a tua conta no Mercado Pago, clicando aqui nessa parte de configuração do pagamento, vai configurar lá do mesmo jeito que você for configurar aqui, tá? No momento do checkout, a cobrança dos juros só será efetivada se estiver devidamente configurada no Mercado Pago, pois essa cobrança é realizada pelo Mercado Pago, não tem nada com aqui na loja integrada, tá? Então, de acordo com a configuração realizada na sua conta, tá? Siga as instruções a seguir. Preenchimento dos campos, parcela, tal, 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 tal. Isso, como tá falando aqui, precisa realmente ser configurado lá também. Além de você configurar aqui o máximo de parcelas, no caso, vamos dizer aqui, ó, máximo de parcelas que o cliente pode fazer, máximo de parcelas com redirect, para redirect, no caso, e parcelas sem juros, você pode colocar aqui para ele estar pagando 3 vezes sem juros. Tá, só vai deixar se eu pegar e colocar aqui. Exatamente, só vai deixar se eu colocar aqui. Então, o mínimo de parcela para o teu cliente estar pagando com 12% tem que ser o mínimo da parcela, por exemplo. Para ele pagar os R$ 100 que deu com 12 parcelas, vai ter que ser mais ou menos uns 85, alguma coisa assim, tá? 85 não, 8,50. Só que fica chato, o teu cliente está pagando em 8,50, 12 vezes, tu vai prender o cartão do teu cliente ali durante um tempão. Às vezes ele pode até ficar chateado por culpa dele, ficar chateado contigo por culpa dele. Mas, então vamos lá. Então eu vou pegar e vou colocar aqui que o mínimo de parcela é R$ 30. E aí ele só consegue dividir em 4 vezes, tá? Aquele valor o valor daquela compra. Mas ainda tem o valor da compra com o frete. Digamos que o frete deu R$ 30. Então 130 ele vai estar pagando aí mais ou menos em 4, 5 vezes, tá? Para poder conseguir fazer essa compra com o valor mínimo de R$ 30. O máximo de parcela eu posso pegar e configurar aqui como eu falei. E o Mercado Pago Redirect é a mesma coisa, tá? Você vai configurar o máximo de parcelas para o cliente estar escolhendo lá, tá? O máximo de parcelas que o cliente pode escolher, tá? E parcelas sem juros você vai colocar aqui que a partir de 3, não, no caso eu coloquei aqui 3, a partir de 4 parcelas que o cliente já começa a pagar juros, tá? Vou salvar aqui, vou torcer para não dar erro. Salvei e deu erro. Então, vamos lá. Ele não aplicou, infelizmente não aplicou. Eu vou colocar aqui ativado, ativado. Vou colocar aqui geek moderno, tá? Vou copiar aqui e colar. Ele tem um máximo moderno, tá? Então vou colocar tudo junto. Valor mínimo R$ 10, como eu estava falando antes. Boleto bancário ele pode estar pagando com boleto bancário, mas o valor para ele pagar com boleto bancário é 5. Apertei o botão errado.
Aplicar no total não, tá? Vou salvar aqui, vou tentar desta vez. Salvou, tá? Beleza. Vou colocar aqui ativar. E aqui eu vou colocar o máximo de parcelas que o cliente pagar, vou colocar 8, 6 e o mínimo de cada parcela R$ 30, tá? E o pagamento sem juros eu vou colocar aqui 3. Vou torcer para deu certo. Show de bola, deu certo. Tá? A configuração editada anteriormente ainda está em processamento. Aguarde 1 minuto para editar a configuração novamente. Tá? Então, vou fazer um cortezinho aqui para poder fazer essa configuração aqui. Vou aguardar esse 1 minuto. Vou fazer um corte aqui. Vou fazer um corte. E aí, quando der 1 minuto mais ou menos, daqui a pouco eu volto, tá? Show de bola. Consegui configurar, tá? Parece que parou de me deslogar, mas vamos lá. Vou voltar aqui em forma de pagamento e aí a gente está vendo que agora ela está ativa, tá? Eu vou colocar aqui para definir como padrão, tá? E as outras formas de pagamento, como eu falei, elas estão disponíveis porque são tudo para o plano pago, beleza? Então, a gente vai ficar apenas com o Mercado Pago como forma de pagamento, tá? Então, vamos lá. A outra coisa que eu tenho para poder estar falando com vocês nessa aula, como eu falei que iria fazer, seria formas de envio, tá? Então, clicando aqui em formas de envio, tá? A gente tem essa página aqui para poder estar olhando as formas de envio que tem a oferecer aqui, tá? Então, vamos lá. Sedex, PAC, Motoboy, Transportadora, Freenet, Melhor Envio e retirar pessoalmente, tá? Não precisa estar falando em retirar pessoalmente, você obviamente tem que ter um local físico para poder estar colocando lá, de preferência que seja uma loja, para a pessoa estar indo lá e reconhecendo a tua loja, tirando e tal. Mas que para que isso funcione perfeitamente, é interessante que a gente defina, eu estou entrando aqui, mas é interessante que a gente defina uma faixa de CEP, porque imagina, você só ativa isso daqui e aí você não configura direito. Imagina você no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, e uma pessoa lá do Ceará compra, ou da Bahia, ou de São Paulo compra e coloca assim, vou tirar na loja. E aí, vai fazer o quê? Então a gente tem que configurar, tem que parar para pensar e configurar isso daqui, a questão de faixa de CEP, tá? Então eu vou colocar aqui para poder ativar e vou colocar aqui uma faixa de CEP. Então, vamos lá. Para a pessoa poder tirar na minha loja, eu vou pegar e vou configurar. Eu moro no Rio de Janeiro, moro em Bangu. Então, dentro de Bangu, eu vou expandir mais um pouco, eu vou colocar Zona Oeste. Então, a pessoa pode vir de Santa Cruz para poder estar tirando, vir de Realengo para poder estar retirando na loja. Então, eu vou colocar aqui Zona Oeste, Rio de Janeiro, tá? Deixa eu colocar aqui um traço. E aí, o CEP inicial. Então, eu tenho que parar para poder estar dando uma olhada lá no site dos Correios. Um CEP inicial e um CEP final. No caso, uma faixa de CEP, que vai ficar, eu tenho o endereço, vai ficar entre aqueles dois ali, tá? Por exemplo, aqui na rua onde eu moro é 21.842.550, ou CEP. Então eu tenho que colocar alguns antes e alguns depois. Só que não sei se vai funcionar perfeitamente, porque como eu falei, eu não entendo muito de CEPs. Então acredito que perto da sua casa ela tanto diminui o CEP quanto aumenta também. Então você tem que estar pensando numa questão de raio para poder estar atendendo esse pessoal. A não ser que você coloque só Bangu, Rio de Janeiro, aí você pega o CEP de Bangu completo, a faixa de CEP no caso de Bangu completo, para poder estar fazendo isso daí, tá? Então eu vou colocar 21.842.000 e 21.842.999, tá? Por que eu estou colocando isso daqui? Porque eu vou pegar e quando a gente começar a fazer testes na nossa loja, eu vou comprar com o meu CEP. Então, para poder fazer o teste e ver que está funcionando isso daqui direitinho, eu vou adicionar o meu CEP para poder fazer funcionar, tá? Então, eu vou salvar essa informação aqui, tá? Já está ativo e eu vou voltar de novo lá em formas de envio, tá? Então, isso daqui está ativo, show de bola. Melhor Envio e Freenet. São duas empresas. Eu não sei qual é a melhor. Isso aí você vai ter que entrar no site de cada uma para poder estar avaliando qual é a melhor.
aonde você vai pegar e vai fazer tipo um contrato, você vai fazer uma conta e vai fazer um contrato com eles, aonde você vai pegar e ver, você vai conseguir fazer, além de estar enviando com o correio, através dos correios, você vai fazer envio também através de outras transportadoras. E aí vai fazer um cálculo de qual é a melhor transportadora para poder estar sendo enviado, ou se o preço com os correios é melhor para poder estar fazendo isso daí. E aí ele vai pegar e vai escolher, tá? Então, cada um tem o seu plano. Então, você entrando no site da Freenet, se eu não me engano, você clica, ó, tem aqui o botão para poder estar fazendo a sua conta. Então, vamos lá, tá fazendo aqui, tá pedindo para eu poder fazer o login, tá? Então, deixa eu pegar e entrar. Eu acredito que o site da Freenet, freenet.com.br, acredito que deve ser isso aqui. Isso aqui mesmo, tá o mesmo logo. Então, o site é esse aqui, freenet.com.br. Você pega, vê o que te atende, se te atende melhor, para poder estar fazendo funcionar, tá? Tem esses dois planos aqui, tá? E aí você vai tentar entender o que é cada plano, o que cada um te atende ou não. E a mesma coisa o melhor envio. Melhor envio, tá? A mesma coisa o melhor envio. Vou clicar aqui e vou ver o site é melhorenvio.com.br. É o mesmo logozinho aqui, tá? E aí você faz os cálculos, você faz o cálculo não, né? Você faz a sua conta e aí o próprio site, no caso, ele vai pegar e vai gerenciar, né? Quando o teu cliente for lá digitar o CEP dele, ele vai pegar e vai ver qual é o melhor tipo de envio para poder estar colocando, tá? Para poder estar fazendo para o teu cliente. E aí você pode configurar a mesma coisa que PAC e Sedex e Motoboy. O Motoboy, no caso, é só teu, né? Você tem que colocar um limite de peso aqui e a mesma coisa da faixa de CEP para o teu cliente tá enviando, tá? Então, além de cadastrar a região atendida, a faixa de CEP, no caso inicial e final, você tem que colocar a quantidade de dia útil para poder colocar e um valor, se, por exemplo, gratuito, vamos dizer que seja gratuito para poder estar enviando com o motoboy dentro daquele espaço ali, dentro daquela zona, da região, né, no caso atendida, e aí você coloca aqui o dia útil que é para poder estar colocando, tá? Então, a transportadora, o mesmo processo. Se você tem uma transportadora própria, é a mesma coisa. Você vai pegar e vai colocar aqui o modelo, tá? A tabela de modelo, a tabela modelo, no caso, a mesma coisa para poder estar exibindo para o teu cliente, tá? E aí, deixa eu fechar isso daqui, que isso daqui não está interessando mais agora, porque eu já configurei lá na parte lá de pagamento. E aí a gente vai entrar aqui no PAC e depois no SEDEX, tá? CEP origem, eu vou colocar aqui que é o meu, né? 848-21-842-550, tá? Prazo adicional, você pode configurar, por exemplo, se é um produto que você não tem você precisa estar fabricando, vamos dizer que você precisa fabricar, você adiciona aqui o prazo que você tem que para poder fabricar esse teu produto e adicionar, porque senão ele vai contar a partir daquele dia ali. Então você tem que prestar atenção. Se você tem um produto que você precisa fazer e demora 3 dias, você coloca aqui mais 3 dias, tá? Ou então mais 4, que é um dia que você tipo tira para fazer e no outro dia você vai pegar e vai colocar lá nos correios. Você vai levar até os correios para poder tá colocando, tá? Acrescentar o frete, um valor de tanto. Se você além do frete, você quiser cobrar, por exemplo, a tua passagem para ir até lá nos correios, você pode pegar e colocar aqui, que ele acrescenta lá, tá? Se você possui algum contrato, se você é uma empresa grande e possui algum contrato com os Correios, você pega e coloca aqui que tem e coloca aqui as informações necessárias, tá? E entrega em mão, só aquele negócio que quando você chega lá para poder estar preenchendo lá naquele papelzinho que a pessoa lá, o atendente ou a atendente dos Correios te entrega, tá? Então, declarar valor para poder colocar aquela questão de seguro, isso aqui é super importante, eu recomendo que vocês façam isso sempre, tá? Por problema de extravio no meio do caminho do teu pedido, do teu envio, né? O teu pacote, as tuas coisas assim. Isso aqui é super importante que você sempre tenha, tá? Então ele é cobrado um valorzinho a mais, como eu estava falando, eu acho que eu falei com questão disso daí, que se eu não me engano é 1%. É só chegar e dar uma olhada lá no site dos Correios que tem essa informação correta, tá? Vou fazer que nem eu fiz naquela aula.
A informação já está aparecendo aí na tela, eu vou pesquisar para vocês e vou jogar aí, tá? Então, com relação à declaração, o valor está aparecendo aí na tela. Entrega em mão própria. Às vezes é meio chato, porque às vezes o teu cliente trabalha e pode deixar com o vizinho. Então, isso daqui não é tão interessante. Então, você deixa desmarcado, tá? Aviso de recebimento é sempre bom você colocar também. E aí você configura lá na hora que for fazer o envio lá. Coloca lá com os correios, o pessoal dos correios lá para poder estar sabendo isso daí. E aí vamos lá. Eu não vou colocar um valor fixo, também não vou colocar aqui nem porcentagem, nem nada, tá? E também não possui contrato, então eu vou salvar essa informação aqui. E aí ele me mostra lá, na verdade não mostra porque eu não botei para ativar, tá? Voltando aqui, vou botar para ativar, tá? Agora está ativado e beleza. Configurei o PAC, agora eu vou pegar, eu vou configurar o SEDEX, que é basicamente a mesma coisa. Basicamente não, é a mesma coisa, são as mesmas informações. Então a gente pode pegar oferecer tanto o PAC quanto o SEDEX no plano gratuito, tá? Então aí eu vou colocar CEP origem 550, prazo adicional de 3 dias, né? Não vou colocar nada mais, também não tenho contrato com o correio e vou marcar esses dois últimos, não vou marcar o primeiro não, beleza? Salvei, show de bola, tá aqui, parece que realmente parou de me deslogar, tá? Graças a Deus. Então a gente configurou aqui as formas de envio e as formas de pagamento, tá? Aí, quando eu falei o motoboy, a gente tem que estar prestando atenção realmente naquele negócio, né? Se você tem clientes próximos, é uma boa você pegar e colocar o motoboy, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando eu falei do modo de envio do motoboy, é aquele negócio, né? Se você tem um motoboy para poder estar fazendo entrega próximo a você, obviamente você não vai colocar distante. Aí, aqui no caso, pelo seu próprio bairro, se você tiver clientes próximos do próprio bairro, é uma boa você pegar e colocar. Entendeu? Você pega a faixa de bairro, a faixa de CEP ali do seu bairro, para você poder oferecer esse meio de pagamento, tá? Meio de pagamento não, meio de envio. Então, pessoal, eu creio que seja isso aí, tá? A gente configurou as formas de envio, formas de pagamento, tá? E a próxima aula a gente vai ver em questão de aplicativos, tá? São extensões, na verdade aqui é chamada de aplicativos, mas para não ter uma conotação errada, eu vou chamar de extensões para sua loja, tá bom? Então, pessoal, forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.